sobre a nascente. Por que eu estou insistindo na nascente? Primeiro, porque a Companhia Paulista de Estrada de Ferro, ela valorizava muito isso, né? Exatamente. E segundo, porque abastecia a horta, aquela água abastecia a horta. Então, as verduras que eram produzidas lá, de primeiríssima qualidade. Usava esterco animal, né? Exatamente, esterco animal. Exato. Misturado com bagaço de cana, essas coisas que vocês misturavam, e a água da nascente. Que é uma água puríssima, porque essa água é intocável. Ela de frente com a escadaria daquele casarão, é à direita. As nascentes lá naquele fundo daquele eucalipto, e naquela época, aquilo ali era só. Não se passava pessoas ali. Se você for lá, você acha o lugar? Eu consigo. Consegue. Mas ela não existe mais. Não, tudo bem, só para identificar o lugar. Não existe porque esgotou ou que foi Não, enterrado? porque ela se perdeu. O entupiu, ela se perdeu. Por isso que o Tomás ia toda segunda-feira com as crianças para tirar as folhas, porque exatamente do eucalipto, né? E entupir os buracos da saúde. E os matos e algum tipo de arbusto ia se fechando em cima e ia dificultando então a gente limpava. Isso acaba entupindo na nascente. Acaba. Ela não existe. A própria erosão, folhas, vai dificultando o trajeto. Então nós íamos limpar para que houvesse, a água corresse com facilidade. Mas era muito uma água. E quando chegava ali nas casinhas, ela era canalizada com os 2 tanques que você falou. Exatamente. O programa tem um objetivo de atender um pedido de várias pessoas que querem restaurar, ressuscitar a Associação 1 dos 8. Você se interessaria em participar? Sim, tá bom. Beleza, então, ótimo. Então voltemos para a escola, né? Para a escola do Horto. Então, como eu já tinha dito, né? Nossas aulas eram integradas, eram muito parecidas da terceira e da quarta série. Tanto é que quando vocês chegavam na quarta série, vocês já sabiam praticamente aquele conteúdo e iam ter aprofundado, né? Perfeito. Exato. Se você se lembra no fundo da sala de aula, preso na parede, o que tinha? Não lembro. Não lembro. Uma mini biblioteca. Exatamente. Olha só, na década de 70, José Antônio Rodrigues tinha no fundo da sua sala de aula por isso que é importante esse homem aqui. Exatamente. Vamos unindo lá. Exato. E a biblioteca, vocês lembram o que tinha lá na biblioteca, não? Não, eu não lembro assim de ter. Eram livrinhos de história infantil e uma coleção de livros de gibis, Pato Donald, Mickey, é o que tinha na época, porque ainda não tinha Mônica. Na época ainda não tinha Mônica, nem a turma da Mônica ainda não existia, que eu levava para lá. Até os meus livros, que eu ganhei quando eu era aluno, né? Desculpa, mas eu era aluno nota 10, então eu ganhava muito livro das minhas professoras. Eu levei para lá, depois quando eu terminei, eu trouxe de volta para mim, estão comigo. Mas no fundo da sala tinha uma biblioteca. Tinha uma mini biblioteca para vocês lerem nos momentos, talvez não tenha, você não se lembra, mas não tem importância nenhuma, mas tinha. Nessa época eu já valorizava muito. Bom, eu era também estudante de letras, né, na época. Eu era PEB1, né, professor primário, mas era estudante de letras, então eu já valorizava muita leitura. Então tinha momento que eles também podiam pegar as revistinhas lá para poder. Qual era o nível deles, o José Antônio? Como? O nível deles? Deles lá? De aprendizagem? A aplicação deles, como é que você via eles? Tá legal. Eu vou dizer a verdade, tá bom? Eu vou dizer a verdade. Eles eram muito bons alunos, muito aplicados, com muitas dificuldades de aprendizagem, mas eram muito bons alunos. Conforme você ia ensinando, eles faziam o possível para aprender. Mas eram alunos que as escolas, tanto daqui de Sumaré, não era João Francisquinho ainda, era segundo grupo escolar, na época, segundo grupo escolar, de João Paulo.
João Paulo de Toledo. Os alunos que tinham dificuldades, alunos com de baixa renda, dificuldades, de baixa renda, alunos problemáticos, tanto daqui da nossa cidade quanto de Hortolândia, eram trazidos ali para o Horto. E de Hortolândia também? Tinha, porque era do mesmo município. Então Eram outros ônibus. Vinham outros ônibus de lá para cá. Então, esses alunos, eles tinham mais ou menos as mesmas características. Tinham dificuldade de aprendizagem, porque hoje falam que é imperativo, que é esse monte de coisa. Né? Mas era uma deficiência da escola que eles vinham. Onde eles estavam, porque a escola não era para eles, era para a elite, vamos dizer assim. Né? Mas eram alunos que aprendiam, tanto é que nós temos um rapaz de sucesso, saiu de lá. E uma quantidade muito grande de alunos que estiveram ali, que todos eles tiveram sucesso na vida. Alguns não, infelizmente, né? Mas a grande maioria fez. Então, eles estudavam e depois iam para a horta ou para a suinocultura, que tem um detalhezinho que eu vou perguntar para você, e tinha sucesso absoluto. Sucesso perfeito, isso é verdade. Nós fazíamos todo dia 1 ou 2 linhas de caligrafia. Isso! Agora, aí tá bem isso. Inclusive foi o senhor, agora eu lembrei. E a minha letra, hoje, eu considero a minha letra razoavelmente boa. E eu me lembro que o senhor, você... Pode dar vontade, fica à vontade. Você observou que a minha letra é feia? Sim, uma letra minha. O senhor arrumou um dia, apareceu com um caderno de caligrafia, falou, Márcio, vem cá. Ó, eu vou passar aqui para você, você vai fazer assim, ó. O A, você vai pegar essas 2 linhas, assim, é embaixo. Então, foi com esse caderno de tipografia, o senhor observou a minha escrita e eu consegui ver uma correção da minha escrita e foi lá. Foi lá, agora eu lembrei disso. O que falta da escola moderna é exatamente esse. Hoje não existe nessa caligrafia, né? Não existe. Exatamente. Não existe. Então eles faziam todos os dias um pensamento de caligrafia. Primeiro começava com o alfabeto e tal, mas eles faziam, né? E gostavam. Aqueles que tinham um pouco mais de dificuldade, levavam uma liçãozinha para casa, com 1 linha, 2 linhas, todos os dias, para endireitar a letra, né? Agora, deixa eu acrescentar algo, desculpe, Pode falar. e a gente vai lembrando de uma coisa e vou acrescentar. Por exemplo, teve um momento que você falou o seguinte, lá nós cantávamos bem, né? Tinha aula, agora é o momento de canto, né? Então veja bem, foi lá que eu aprendi e guardei até hoje, o hino nacional inteirinho, né? O hino de Sumaré, lá nós cantávamos, eu aprendi e guardei lá. E mais, por exemplo, o hino nacional, poucas pessoas sabem, mas a introdução do hino nacional, que a gente escuta muito tocado, ele é uma letra, né? É que começa, espera o Brasil, que todos cumprais o vosso dever, e avante brasileiro, sempre avante, e é uma letra, né? Então, eu aprendi isso no Horta. Você vê, quantos anos passou? Cantávamos a introdução do hino nacional. Hino da bandeira também. Hino da bandeira, todos os hinos, né? Todos. Então era muito hino da bandeira, interessante. hino da proclamação da República, hino da independência, que era muito difícil, né? Exatamente. Então, toda vez que eu vejo uma situação, uma Copa do Mundo, uma situação que se canta o hino nacional, que canta aquela introdução, já me vem a letra que a gente... Exato. E você lembra como que eu reproduzia a música para vocês? Parece que tinha alguma coisa de som, alguma coisa de gravador. Tinha. Isso, um gravador. Gravador naquela época era pouquíssimas pessoas. Elite. Gravador. Gravador Sharp. Eu comprei. Ele se põe na mão? Se você acertava a fita na mão, então já era. Dava para acertar a fita na mão. Tinha que acertar, porque não tinha outro jeito. Ele não tinha contador. Esse gravador, legal. Eu comprei na loja do Roberto, aqui, eletrônica. Né, na eletrônica, para poder ensinar as músicas para eles. E o hino de Sumaré é aquele hino da Neguita, que ela gravou dentro da igreja, cara. Não é com aquele órgão que tem lá. Eu tenho a fita guardada até hoje. Olha. Até hoje.
Precisa trazer para boa memória. Eu acho produzir. que eu vou trazer. Então, eu comprei o gravador para ensinar em a vocês. Para ensinar em Exatamente. Era um gravadorzinho preto. Gravadorzinho preto. Apertava A a tecla para cansar. E ele tinha uma alça assim, às vezes você ia chegando na sala, entrando, segurando ele assim. Ele era retangular. Era retangular. Era como se fosse uma pochete, sei lá, alguma coisa que vinha, que a gente comprava também, que era de couro e tudo mais, né? Exato. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do Dr. Pavoto. Ele ia sempre lá? Eu não tive muito contato com ele, eu não lembro dele. Eu lembro demais do seu Tomás de Dona, né? Do seu Pavoto, muito pouco. Da suinocultura. Você trabalhou muito com a suinocultura? Sim. Então, vamos já aproveitar que chegou aí. O que vocês faziam lá, na Pocilga? Pocilga, lavar, limpar, porque ele era bem higienizado, né? Bem higienizado. E tinha os coxos, né? Coxos de madeira, né? E aí a gente, tudo com instrução, né? Alimentávamos os porcos lá, alimentávamos e mantinha, e lavava aquilo ali, mantinha sempre higienizados. Para entrar na Pocilga, você passava em cima do quê? Ah, sim, isso mesmo. Tinha uma higienização, alguma coisa assim. Tinha cal virgem. Exatamente. Não se entrava assim, não era um lugar aberto para entra e sai, não. Existia todo um controle de qualidade. E olha, naquele tempo já existia um controle de qualidade. Você não conseguia entrar lá dentro. Você tinha um ritual antes de você entrar. Isso. Exatamente. Não eram porcos, eram suínos. Suínos. Porque eram aqueles, eu não me lembro mais o nome da marca, mas eram aqueles porcos compridos e brancos. E grande, muito grande. E a produção de carne que era vendida naquela época por Gigo. O Gigo comprava toda a produção de porcos ali. Que era. O abate não era feito lá, não. Como? O abate? O abate não. O abate era feito no matador. No matador municipal. No matador municipal, trazido de lá para cá. E além de tratar, de lavar, porque tinha que lavar os porcos. Isso. Você lembra mais alguma coisa? Né? Que o Dr. Pavoto não lembra? Não. Você vai dizer que não é da sua turma, mas eu vou lembrar, vou falar. Eles, os alunos da escola, o Dr. Pavoto queria incentivar o que o Tomás incentivava na horta, que era que eles procurassem né, que o objetivo maior era esse, de fazer com que aqueles menores que estavam ali levassem a horta para o quintal de casa para poder produzir. O Dr. Pavoto queria que eles fossem para as escolas técnicas, como chama a escola técnica agora que trata de animais? Veterinária? Não, veterinária. Porque ali escola agrícola. Para a escola agrícola, tá. E aí os menores aprendiam a vacinar. Você chegou a vacinar ali? Os filhotes? Não, Você não chegou. Eu não cheguei. Eu acho que não era da turma dele. Mas quando nasciam os filhotes ali, lá no horto tinha os cachaços. E tinha os cachaços que eram premiados. Eles eram premiados. Tanto é que eles eram emprestados para alguns produtores da região para fazer cobertura nas fêmeas lá, né? E aí quando nasciam os filhotes, primeiro ali, alguns meninos, não sei se eram todos, aprendiam a vacinar os porquinhos. Que coisa. E depois saíam numa viatura da Casa da Lavoura, para vacinar os porquinhos nas fazendas da região. Olha o valor que tinha essa escola. Então não era só para receber criança de baixa renda, com problema de aprendizagem, nada disso. Queria oferecer para essa criança o crescimento dela como adulto. Entende? Fazia o
fazer um curso de aprendiz de veterinária. Exatamente, exatamente. Por isso que o controle era tão grande. Para entrar ali na pocilga não era à toa, assim, você passava por cima daquele cal, pisava ali e aí você podia entrar. Senão você não entrava. Se tivesse resfriado, você não podia entrar. Tinha um controle grande, eu lembro disso. Era uma produção assim, espetacular. Não sei se eu vou me antecipar. Por que acabou a escola? A escola ali, ela acabou porque, bom, não era ainda em razão ainda do ECA, porque o ECA veio em 90 e ela fechou em 85. Esse é meu ponto de vista, não sei se isso é a verdade ou não, porque ela deixou de ser isolada, passou a ser uma escola agrupada, né? E aí foi diretor para lá, teve uma série de problemas administrativos, voltou a ser escola isolada de novo, houve muita interferência do diretor, que era de Americana, do diretor com a diretoria do Instituto de Promoção do Menor, né, que era responsável por lá. Então houve todo um desarranjo, sabe? Assim, e acabou quando ela acabou perdendo todo o incentivo, toda a movimentação, quando o Toninho morreu. Toninho Camargo. Ele era presidente na época. Ele era presidente e ele era um apaixonado por aquilo lá. Tanto é que ainda existe um resquício de alambrado, que na época foi no governo dele, foi feito um alambrado para proteger tudo aquilo ali. Quando estava, ele acabou morrendo e a escola acabou sendo fechada, acho que em 85, se eu não me engano. Eu trabalhei até 81. O presidente sucedeu não quis continuar. Não deu, e se perderam realmente, porque havia uma concessão ali já era FEPASA, né? Era FEPASA para o Instituto de Promoção do Menor. Entende? Então acabou. Agora, se não tivesse acabado em 85, acabaria em 90. Bom, começou quando? Que ano? Em 70. 70, 15 anos. 70. Tanto é que a esposa do Chico foi a primeira professora lá, juntamente com a Elizabeth Franco. As duas foram as primeiras professoras em 1970. Em 71 eu fui para lá. A Bélgica, que esteve por lá também, a Bélgica de Borges. Né? E depois acrescentar. Então, às vezes, para citar um dado, porque às vezes pessoas que não conheceu estão ouvindo isso, para entender melhor. Lá era só meninos que estudavam e trabalhavam. Só meninos, certo? Meninas não tinham. Mas nas salas de aula, eu lembro que tinha algumas meninas, mas eram moradoras ali daquelas casas da FEPASA, né? Então, não tem envolvimento com a escola? Não, elas iam ali só como escola, só para estudar. Ali era só sexo masculino. As aulas de vocês eram naquele casarão? Não. As aulas? Não, no casarão. Não, as aulas anteontem eu passei em frente lá, deu vontade de chorar. Você entrando no horto, tem as casinhas do lado esquerdo. Isso. Então, as primeiras ali. Aquelas primeiras ali, eram 2 salas de aula. Nas casas? Não era. Um salãozinho. Era um salão para cá. A gente tinha a seguinte configuração. Tinha a cozinha, o refeitório, né, umas mesas compridas com bancos, e 2 salas de aula. Certo? Aí tinha uma área assim coberta e tal, e o banheiro, um banheiro coletivo, né? E a sala da diretoria ao lado, cada uma ficava ali. Exatamente. Então eu lembro que era um banheiro grande, né? Com chuveiros, cada um tinha sua toalha. Cada um tinha sua toalha. Isso, era uma escola de nível atual naquela época. Nossa, era espetacular. Acabou tudo. Mas então, bom, eu acho que de lá da escola, eu acho que tá bom. Agora vamos falar da sua vida profissional. Isso aí. Né? Aí você saiu de lá e foi para onde? Então, no Horto, foi até 1974, né, que, como eu disse,
anteriormente. Eu só ficava lá porque eu estava na quinta série, comecei a estudar a quinta série aqui no Dom Jaime, né? E fiquei esse ano. Aí na sequência eu saí do Word e entrei na Guardinha, né? Fez o curso, né? Isso, entrei na Guardinha e comecei a trabalhar na Soma. Sempre eu e meu irmão Otávio juntos, né? E aí fomos para a Você tinha Soma. quantos anos? Olha, eu fui para Soma com 12 anos. Com 12 anos, em 1975, 12 anos. E aí fiquei na Soma com 12 anos, com 13 anos e parte do 14 anos. Aí em julho, né? Trabalhava com quem na Soma? Na Soma eu trabalhava no escritório ali na usinagem, era até o Heitor Lapp, que já faleceu, ele era o gerente ali da usinagem, e o meu irmão trabalhava ao lado na ferroviária, né? E a gente era guardinha onde fazia os vagões, torneava rodas, eixo, né? E então a gente acompanhava fazer todos aqueles vagões. Então nós trabalhávamos, eu e meu irmão, lá na parte de baixo, né? Eu no setor da usinagem e ele no setor da ferroviária. Interessante. O Heitor Lapp era um. O Heitor Lapp era um. E o do meu irmão eu não me lembro mais. Gamba? O Gamba depois na sequência. Quando nós entramos já não era o Gamba, depois passou a ser o Gamba. Você lembra que você viu que ele falou com 12 anos? Com 12 anos. Com 12 anos. Eles começavam com 12 e saíam da guardinha com 18. Isso. O único pecado, não deixa eu completar, o único pecado dessa proposta de trabalho, que era o primeiro emprego deles, agora modernamente fala, né? É que eles recebiam metade do salário mínimo e não tinham vínculo empregatício. Isso, metade do salário mínimo. E não tinha vínculo empregatício. Era metade. Isso ajudava os pais da gente, eles estavam muito desse projeto, né? O único, eu vejo dessa forma, o único pecado do coisa é que eles faziam trabalho de adultos já, né? Isso. Aprendiam pra caramba, aprendiam muito, mas recebiam pouco. Mas eles começavam com 12 até os 18. E normalmente as empresas acabavam contratando aqueles menores ali como efetivavam. Nós temos exemplo no Instituto Menor que chegou a gerente da 3M. Exatamente. Então, mas aí você só ficou um tempo na Soma. Né? Isso, eu fiquei. Hoje 14 anos, né, Antônio? 16. 16 a 18? Aí a margem. porque depois eu passei a trabalhar também no camping. Eu passei a fazer treinamento de patrulheiros também. Então, se você recebia o menor com 12 anos para 13, ele não tinha defeito nenhum. Então, você ensinava, além de língua portuguesa, ensinava higiene pessoal, datilografia, que era na época era datilografia, né? Relacionamento, as correspondências, como abrir uma correspondência, todas essas coisas eles aprendiam com a gente. Então, eles eram puros. E quando eles iam para a empresa, eles queriam aprender. Por isso que dava sucesso. E aí eles ficavam 6 anos na empresa, ou se não ficavam 6, ficavam um tempo, depois iam para outra empresa, e acabavam sendo efetivados. Isso. O Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 acabou com tudo isso. A criança, até os 16 anos, não tem preocupação com isso. Hoje, só para completar, hoje o pequeno aprendiz você pode começar, o menor aprendiz você pode começar com 16. Então ele faz meio semestre lá no Instituto de Treinamento, mas já tem piercing, já tem coisa, já fuma, já bebe, já teve relacionamento íntimo, então tem um monte de defeito. Fica 2 anos na empresa e manda embora. Isso mudou bem os valores, eu concordo, porque naquela época, voltando um pouco atrás de toda essa história, quando nós viemos para Sumaré, Sumaré estava na época que estava aquela explosão de tecelagem, tinha muito algodão, então eu com 6, 7, 8 anos, eu já apanhava algodão com os meus pais. Então onde está a RG Camargo, Fazenda dos Francisquini, tudo nós apanhamos algodão. Então eu vi todos esses bairros aí se desenvolver. Então e você via muito a criança ajudando os pais, naquela época não tinha todo esse controle do trabalho,
leis não eram tão assim aplicadas como é hoje, e então se trabalhava bem cedo. Eu comecei a trabalhar com 6, 7 anos, eu estava trabalhando. Quer dizer, com 12 você já tinha um emprego mesmo. Com 12 já tinha um emprego mesmo. Tinha emprego. Exatamente, com 12 anos já estava com emprego. Depois da soma. Então, depois da soma, com os 14 anos que eu faço aniversário em janeiro, aí em julho daquele ano, né, que eu estava terminando a 8ª série, que do primeiro ano à 8ª série eu não repeti nenhum. Graças a Deus fui aprovado todos os anos. Eu tinha medo de ser reprovado. Aí eu comecei a me sentir grandão, na guardinha, meio envergonhado, precisava de arrumar um serviço numa empresa registrada. Aí eu fui para a RG Camargo, né? Entrei em julho de 77 na RG Camargo. E aí na RG Camargo eu entrei na produção, ganhando metade do salário mínimo, né? Como menor. Como menor. E, mas já registrado. Já registrado, mas na RG Camargo você era registrado como aprendiz de marceneiro. E eu acredito que existia alguma situação dentro da lei do trabalho que permitia pagar metade do salário mínimo. Então, quando eu entrei na RG Camargo, que eu tenho a carteira profissional até hoje, né, registrada, tudo, eu entrei com a diferença não é muito pouco do que eu ganhava na guardinha. Né? Eu ganhava na guardinha, eu entrei na RG Camargo, na produção. Aí os anos se passaram, na produção eu fui para o escritório, né? Eles precisavam de alguém que sabia da datilografia. E aí, como na soma, eu de guardinha tinha várias atividades que envolvia a máquina de datilografar, eu já tinha prática. E isso foi uma vantagem para mim. Aí eu passei para o escritório da RG Camargo. Eu era o seu Vinícius. Isso, o seu Vinícius Davi, né? Que eu considero o Davi o cérebro da RG Camargo, né? Davi Alves Lino Filho. É uma pessoa de extrema confiança, de extrema capacidade, que eu tenho no mais alto grau, né? E acho que é o responsável pelo sucesso da RG Camargo e tudo. Então o Davi era o diretor e o seu Vinícius também, né? E aí eu passei para o escritório e ali eu era faturista, tirar nota fiscal, trabalhar na parte assim de faturamento. E depois passou-se os anos, eu cheguei a ser, trabalhar também na produção ali, tipo de estilo de um gerente, né, de um inspetor de qualidade durante um tempo, quando estava todas umas modificações, que saiu, o gerente saiu da produção, alguma coisa assim. Mas aí, o setor como auxiliar de vendas, no setor de vendas, é que eu fiquei o tempo e me desenvolvi mais no setor de vendas. E aí eu me lembro que o Paulinho, né, ele foi gerente da Tubela, que é uma grande empresa aqui na Vila Anhanguera, e aí ele faleceu num acidente de carro, né, entrou na traseira de um caminhão, próximo ao pedágio aqui de Valinhos, e faleceu. Então deu aquele vácuo. Aí os representantes deram apoio, conversaram e tal, e o seu Camargo me promoveu para gerente comercial. Então foi aí que eu comecei aquele grande impulso na vida profissional. Porque como gerente comercial da RG Camargo, eu comecei a andar de avião, né? Nossa, andar de avião, que coisa. E você ia para todos os estados, e eu passei a ter contato com diretores, donos das grandes redes, né? Casas Bahia, né? O Sr. Samuel Klein, a Magazine Luiza, né? Eu que abri a RG Camargo, o Magazine Luiza direto com a dona Luiza, né? Luiza Trajano. Se você perguntar para a dona Luiza hoje, né? A velhinha, inclusive é feia aniversário esses meses aí. A senhora lembra de um rapazinho chamado seu Márcio da RG Camargo, que depois passou passando, ela vai lembrar de mim. Eu que abri, né? E tinha essa amizade com ela. Enfim, mas aí eu viajava para Goiás, Nogás, enfim, tive contato com todo esse mercado, né? Os magazines, né? No setor moveleiro. E aí foi, graças a Deus, e até 1990 que eu casei, e continuei na RG Camargo até o final de 1992, quando a empresa desativou, né? Desativou, não faliu, desativou naturalmente, né? Acredito por falta de sucessão, alguma coisa assim.
E então foi uma época que foi um impulso muito grande, né, na RG Camargo. Mas agora voltando um pouquinho, eu me lembro que parece que até uma profecia, um mistério. Eu lembrei disso, isso é muito importante. Até uma vez eu contei isso pro seu Camargo, né? Eu estava na sala com o seu Camargo, né? Eu falei, seu Camargo, aconteceu um fato na minha vida. Ronaldo Gonzaga de Camargo. O Ronaldo Gonzaga de Camargo, que era o presidente, o dono mesmo, né? Quando eu era menino, que eu apanhava algodão, que nós morávamos na casinha de barro, lá ali no São Carlos, estudava aqui no chamado João Paulo de Francisquini, era algodão ali era dos francisquinos. Nunca. Começou a construção da RG Camargo e estava 1 metro de altura, né? Os andames, não sei o quê. E a molecada estava ali, né? Tudo terra em volta, os estilinhos e tal, e no momento nós ficamos pegando prego no chão, conversando, né? E a meninada sentou lá e começou a conversar. E um falava assim, quando eu crescer eu quero ser motorista de caminhão. Aí um aviãozinho passando no céu, o outro falou assim, eu quero ser piloto daquele avião. E tal. E eu virei e falei o seguinte, eu quero trabalhar nessa empresa aqui, ó, eu vou ser grande nessa empresa que está fazendo aqui. Como diziam os antigos, né? E os anjos acho que falou amém. E você acredita que eu sempre lembrei disso, até um dia eu comentei isso com o seu Camargo, eu falei, eu vou trabalhar nessa empresa. E pelo até onde eu sei, que entrou ganhando metade do salário mínimo na produção e chegou a um cargo de gerente comercial a nível Brasil, eu fui o único caso. Eu acredito que eu fui o salário mais alto, né, que teve ali na RG Camargo. Então foi uma coisa muito interessante. Eu vou lembrar uma história muito interessante. Foi um fato. Eu fui vereador de 67 até 70. O prefeito era João Francisquini. E a RG mostrou interesse em Cassumaré, porque ele era de Campinas. Isso, Campinas. E ela pediu um incentivo para a prefeitura. O João Francisquini incentivou muita empresa a estar em Cassumaré. E eu nunca esqueço que eu fui pessoalmente, eu como vereador, como prefeito, ver o terreno que poderia interessar a RG Camargo. E foi lá no Húngaro, terra vermelha. Aí o João andando, eu com o João andando lá, e falou, vai ser aqui. Vou oferecer para a RG Camargo. Ofereceram para nós, aceitou. Olha. Terra vermelha, plantava algodão. Plantava algodão. Porque eu colhi algodão ali. Terra bem vermelha. Eu colhi algodão ali. Nunca esqueci disso. Tem umas fotos aqui da RG Camargo, eu lembro dele. Tanto é que a RG começou perto de 1970, por aí. Então tá aí uma história de sucesso. Depois da RG Camargo, que no finalzinho de 92 ela fechou, desativou. E aí eu fiquei sabendo que ela fechou, que ia fechar, né? Eu saí acho que uns 2 meses antes dela fechar. E aí na atividade de gerência, de gerente comercial e contato com todos os magazines, eu peguei amizade com o pessoal do Paraná, da Santos Andirá, né? Que é uma grande indústria de móveis respeitada no Brasil inteiro. E aí eu fui para Santos Andirá como representante comercial. E aí eu peguei os magazines que eu já tinha contato pela RG Camargo. Então eu peguei a Líder, Esquina Magazine, Loja 100. Até então a Santos Andirá, indústria de dormitórios, não vendia nesses clientes. Magazine Luiza não vendiam, Bernasconi de São Carlos não vendia. Então eu peguei um grupo de magazines. Você já conhecia? Porque eu já conhecia e comecei a trabalhar com a RG Camargo, cara, Santos Andirá. E foi graças à minha amizade que eu adquiri com as diretorias, com os compradores do tempo da RG Camargo, eu comecei a abrir Santos Andirá, né? Fui abrindo e graças a Deus aí o ganho meu quintuplicou, né? Porque como representante comercial. E aí eu fui abrindo todo esse pessoal e eu cheguei na Santos Andirá durante 2 anos ser o primeiro representante Brasil, né? Que a Santos Andirá exporta tudo. Eu tenho até em casa um diploma. Hoje? Existe, é forte, é muito forte. Aí eu abri a Loja 100, abri todos e consegui durante 2 anos pegar em primeiro lugar que eles fizeram um diploma, né? Assinado por toda a diretoria da Santos Andirá, que eu guardo com muito carinho, coloquei no quadro como primeiro representante Brasil.
E aí, graças a Deus, me aposentei, né? Aposentei cedo, aposentei com 49 anos. Por quê? Porque eu comecei a trabalhar com 14 anos registrado na RG Camargo e não tive nenhum mês sem registro ou sem pagar no INSS. Então, com 49 anos eu me aposentei. E aí teve muitas modificações na indústria e tal, e aí eu resolvi parar e cuidar de uma atividade que eu gosto muito, que é construção, locação. Eu falei, eu vou diminuir um pouco o ritmo, né? Viajava muito, né? Viajava muito e, graças a Deus, hoje estou aposentado e cuido de outra atividade. Certo. Tá aí. Isso é uma história de sucesso. Bela biografia. Agora, só completando mais algumas coisas que eu lembro. Sumaré é uma cidade muito abençoada. Por quê? Porque nós viemos de Monte Santo de Minas com a mala nas costas, né? Literalmente, a mala nas costas. Porque meu pai trabalhava lá e no sítio e tal, lavoura e não deu certo. Aí nós subimos essa 7 de setembro, descemos aqui na estação, todo mundo não tinha onde ir. Subimos a 7 de setembro de terra e fomos para a casa do tio, o tio Antônio, que morava em São Carlos. Chegamos com a mala nas costas, esse tio, que já é falecido, né, acolheu todos nós. Que ano foi? Isso foi em 1966, início de 66. Eu tinha 3 anos. Saiu direto de Monte Santo. Saímos direto de Monte Santo. Subimos com a mala nas costas, aquele monte de gente, minhas irmãs, tudo. Esse tio Antônio, que considera ele um santo, acolheu na casinha pequena dele, lá no São Carlos, tudo terra, acolheu toda a família dele. No dia seguinte, minha mãe saiu arrumando serviço para minhas irmãs, tudo pequenas, umas menores, Gifran, tecelagem do seu Enéas, que é falecido, Walter Dian, minha família inteira, menos eu, todo mundo trabalha no Walter Dian. Walter Dian e tem até hoje irmãos que trabalham lá. Né? E minha mãe fez uma hortinha lá no fundo, e a minha irmãzinha novinha arrumava a cestinha para ela vender verduras. Minha mãe desceu aqui na prefeitura. A minha mãe gostava muito do seu João Francisquini, porque ela conta uma cena que ela chegou chorando, triste, o seu João Francisquini sentado, feliz, alegre. Oi, entra. Ô, dona Maria, o que foi? Falou, olha, seu João, eu vim aqui porque a gente não tem onde morar, o senhor precisa... Ele pegou funcionários da prefeitura, mandou no horto, cortou eucalipto, tal, isso aqui, fincamos num terreno de um outro parente ao lado e fizemos uma casa de barro. Então ali foi, a prefeitura arrumou os eucaliptos, arrumou as telhas, né? E deu funcionários para ajudar a gente, né? E ali foi. Então, e hoje, graças a Deus, todos os meus irmãos têm casas, têm um bom salário, estão todos com a vida estável, né? E a minha mãe, que faleceu em 2001, né? E aí a gente já tinha principalmente eu, né, que tinha uma profissão melhor, tinha um ganho melhor do que meus irmãos. Eu cheguei para minha mãe, eu nunca vou esquecer dessa frase, falei, mãe, agora que a gente tem condições, vocês sempre gostaram de Minas, tal, começando a vida, e se a gente voltar lá e eu comprar lá um sítiozinho, a gente comprar uma fazenda, a senhora com o pai não voltaria lá? A gente pode ficar morando aqui, mas tem uma fazenda lá em Monte Santo, alguma coisa assim. Ela falou, filho, não fala isso não, a gente sofreu muito lá. Essa cidade é a cidade que corre o leite e mel, como diz na Bíblia. Sumaré é um local melhor para se morrer. Eu prefiro morrer aqui em Sumaré, porque essa cidade é abençoada. Ela acolheu a família inteira, todo mundo se encontrou, se casou, construiu suas vidas aqui, né? Então eu lembro com carinho, né? Eu gosto muito de Monte Santo, porque eu vou lá, eu tenho um monte de parentes, muita gente lá em Monte Santo, meus tios, né? Tem um tio lá com 96 anos, né? O tio Mário. E aí, mas eu lembro meus pais estão enterrados aqui no cemitério da Saudade, né? Enfim, mas é uma cidade muito abençoada. Você veio parar de trem. Que caminho foi esse? Olha, eu não me lembro o caminho que ele fazia, mas naquela época
você rodava, esse Brasil era um trem. Sim, Né? sim. Meus pais uma vez foi para o Paraná, tentou a vida lá, não deu certo, mas tudo de trem. E íamos Ponte Santa era Mogiana. Isso. Ah, então vocês vieram para Campinas, de Campinas para Sumaré. Isso, exatamente. O trem, a estação ferroviária era tudo. Era tudo. Né? Era tudo. Então é uma cidade que eu gosto demais, tenho um amor. Então, você não nasceu em Sumaré, mas Não é nasci sumarense em de Sumaré, mas coração, hein? eu não tenho memória da cidade de Monte Santo. A minha memória, minhas lembranças começam aqui. É porque você chegou com Não, eu 3, cheguei né? muito novo aqui, né? Você chegou com 3 anos, você conseguiu mostrar os padrões, né? Isso. Exatamente. Então, tá de Eu só, parabéns. vai estar um pouco fora de contexto do que você está falando agora, só para completar, depois eu coloco no lugar certo. Perfeito. Aquele ônibus que vocês pegavam para ir para o Horto, Exatamente. eles saíam daqui da prefeitura. Isso. Daqui da prefeitura, da frente da casa da dona Diva Prozilo. Diva Prozilo, que era a responsável. Na verdade, ela era responsável, junto com o promotor e o juiz, ela era responsável em dar manutenção. Então, toda aquela alimentação, todas aquelas coisas que iam lá, ela negociava com a prefeitura, porque a prefeitura que dava, né? Mas ela que era responsável em levar tudo isso daí. Então, o ônibus saía dali, bem dali. Então, por isso que quando chegava ali no São Carlos, quando você pegava, já estava cheio de crianças. Já estava cheio de crianças. Cheio de crianças, porque saía dali. E era um ônibus que, na verdade, era cedido pela Ouro Verde, se eu não me engano. E ele tinha um apelido, que toda meninada do Horto chamava eles. Falava ônibus, falava o jacaré. O jacarezão vai vir, o jacarezão. Né? Porque a entidade não tinha dinheiro para custear. Era cedido. E a dona Dita que era responsável por isso. Nessa época eu morava em Nova Odessa. Eu mudei para cá em 76. Apesar que eu falando eu tenho 70. Né? Eu vinha de bicicleta. Nossa. Eu vinha de bicicleta de Nova Odessa, deixava minha bicicleta na casa da dona Diva. E pegava ônibus. E pegava ônibus e ia embora com ônibus com a molecada pro Horto. Depois voltava de ônibus, pegava a bicicleta e ia embora para Nova Odessa de bicicleta. Não é parecida a escola antiga da hoje, né? Então, Mas eu lembrando, né? Você estudou no João Jaime. Eu estudei no João Jaime ou Jaime. doutor que você deu O senhor aula? era diretor noturno. Então eu era diretor, não era professor. O senhor era diretor. É assistente de direção, na Isso, verdade. Isso. Eu trabalhava, comecei na RG Camargo, estudando no Dom Jaime. Trabalhava durante o dia, estudava. Ele e o irmão dele eram quietinhos. você lembra da dona Neguita? Lembro. Está lá ainda. Tá lá? Ela não se tornou um menor ainda. Que beleza. Dona Neguita dava aula dava os hinos, né? Os hinos, iniciação musical para eles lá no Instituto de Formação. Continua lá ainda. De todo aquele povo, ela continua lá. Agora eu preciso negociar com o seu Zé Januário, né? Que trabalhou ali durante esse Isso, tempo. lá no Horto tem o seu José Januário, a dona Ana Januário, né? Isso, que é a esposa dele. E uma na cozinha e o outro cuidando da menina. Exatamente, da morte. E os dois filhos dele também estudou ali também. Exatamente, estudado. Só lembrando que o doutor José Geraldo já faleceu, mas o José Carlos Vieira está vivo ainda. Está vivo ainda, o José Carlos. Eu fui no falecimento do doutor José Geraldo, encontrei o José Carlos, batemos um bom papo. Era uma dupla sensacional. Era. Não é elogiar porque está longe. Eles tinham uma visão de futuro muito grande, né? E eram sumarienses. Eles participavam de tudo. Tinha solenidade de feitura, estavam lá. Tinha reunião do resto, estavam lá. Participavam de tudo. Que beleza. Muito bom. Muito bem. Quer acrescentar mais alguma coisa, Márcio? Que eu tô lembrando assim no momento. Olha. Lembranças é aquilo, ela vai surgindo. Exato. Então, eu quero dizer para você, Márcio, é uma satisfação muito grande de saber que eu já participei da sua vida, no comecinho da sua vida, né? E que você é uma pessoa de sucesso, de grande sucesso. Né? E eu que fico feliz de poder estar aqui ao lado do meu professor, amigo,
participando das nossas atividades eu me lá. diverti, Quem diria isso? Eu me divertia muito. Tá gravando ainda? Eu fico feliz de estar aqui contigo. Então para, que eu quero contar uma coisa para eles que não é para gravar. Encerramos aqui? Encerramos. Encerramos. Então está encerrado. Muito obrigado.